Bom dia, graça e paz. Estamos todos felizes porque o Senhor tem sido bom para conosco, correto? Glória a Deus por isso. Você que fica, vamos fazer a nossa reflexão nesta manhã. Abra sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 ao 27. Será a nossa leitura nessa manhã e nós vamos refletir num tema um tanto quanto importante para nós, como cristãos, como filhos de Deus chamados, filhos e filhas de Deus chamados para servir através do evangelho genuíno, o evangelho que ele nos confiou. E o apóstolo João, falando, então, aqui a essas igrejas, na sua carta, ele nos faz algumas advertências sobre os anticristos. Nós estamos acostumados a pensar anticristo sempre aqueles que negam abertamente a Cristo, e aí apontamos a nossa indignação para alguns comentários nas redes sociais e tudo mais, mas sabe o que é ser anticristo? E João vai elucidar essa questão nessa manhã. Amém? 1 de João, capítulo 2, versículos 18 em diante, ele vai dizer o seguinte: Filhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. E em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tens a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Feche seus olhos, vamos lá mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pelo evangelho que foi lido agora, pela palavra de Deus que foi lida agora, Pai. Ela, Senhor, é para a nossa elucidação, ela é para o nosso ensino, para a repreensão, para todas as coisas, Senhor, nos formar filhos e filhas aptos, capacitados para Cristo. Então, Senhor, te pedimos, usa, Senhor, a palavra agora para nos falar ao coração e nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já perceberam, que nós estamos vivenciando um sem número de denominações evangélicas no Brasil. Sem precedentes. Nunca houve antes tantos evangélicos no Brasil como existem hoje. E o número de igrejas, parece que só vai crescendo. Vai crescendo a cada dia. Mas, cabe fazer essa pergunta. Essas igrejas pregam o evangelho genuíno? Essas igrejas pregam acerca de Jesus? E quem são os pastores fundadores dessas igrejas? De onde eles saíram? Eles fundaram suas igrejas por razões genuínas? Por exemplo, uma obra missionária? Ou eles simplesmente fundaram essas igrejas porque eles não queriam estar sob a liderança daqueles que os lideravam? Queriam ser líderes de si mesmos. Será que estamos vivendo, ou podemos dizer que estamos vivendo, aqueles dias
dos quais Paulo falou a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Pega a palavra, Timóteo. Pega a palavra, porque vai chegar o dia em que não suportarão ouvir mais a verdade do Evangelho e vão ajuntar mestres para si. Estamos vivendo isso? João está falando às comunidades cristãs da Ásia Menor, provavelmente Éfeso e os arredores. E a igreja ela estava sendo abalada por falsos mestres. O contexto aqui, em que João está falando, é basicamente o contexto do fim dos dias. Ele começa a dizer, filhinhos, já é a última hora. E como vistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Esse é o contexto. Queridos, olha, já estamos no fim dos tempos. E foi dito que no fim dos tempos viria uma apostasia generalizada. Que muitos iriam se afastar do Evangelho. Estamos vivendo isso. João está falando para aquele povo. Já é a última hora, estamos vivendo isso. E estamos vendo que há muitos anticristos no nosso meio. Muitos que pregam um suposto Evangelho. A igreja provavelmente estava sendo abalada, ou possivelmente, por proto-gnósticos, né? Aquela heresia que negava a plena humanidade e divindade de Jesus. Irmãos, a igreja do primeiro século também enfrentava um grande desafio: falsos mestres. E falsos mestres que, segundo João, haviam saído do meio dela, da igreja. Saíram da igreja. E agora eles negavam a fé. E não apenas isso, eles tentavam enganar os crentes. João os chama de anticristos. Esses falsos mestres haviam saído da comunhão dos irmãos, mostrando que nunca pertenceram verdadeiramente àquela comunidade. E eles não eram opositores distantes, que haviam surgido do nada de uma outra filosofia. Muito pelo contrário. Eles eram de dentro. Estavam do nosso lado, caminhavam lado a lado. E agora eles negavam a verdade. Eles negavam a realidade carnal de Jesus, negavam os efeitos nocivos do pecado, aderiam às práticas carnais e amavam mais o mundo do que a Deus. Eram esses. Isso refletia a sua mensagem. E João escreve para fortalecer os verdadeiros crentes, lembrando que a verdadeira fé, né? Ou lembrando-os da verdadeira fé e da unção do Espírito Santo que os guia na verdade. Esse é o objetivo de João aqui. Nós vemos uma realidade semelhante hoje. Muitos frequentam igrejas, muitos até se dizem cristãos, mas de alguma forma negam a fé em Cristo e procuram arrastar outros consigo mesmo. Outros mudam o evangelho, passando a se autodenominar pastores. Qual o objetivo deles? Levar outros atrás de si. Muitos desses pseudo-pastores, eles saíram de alguma denominação, uma denominação séria, que pregava o evangelho, mas eles não queriam se submeter à liderança, não queriam se submeter ao evangelho, não queriam se submeter a Cristo. Como Paulo falou lá a Timóteo. Timóteo, continua pregando a palavra e se mantenha firme, porque vai chegar um dia, Timóteo, e do meio de vocês vão sair homens que não vão querer mais ouvir o evangelho tal qual vos foi ensinado e vão ajuntar mestres para si. Como permanecemos firmes? Como permanecer firme diante dessas coisas? Permanecemos firmes na unção de Cristo. Esse é o tema da nossa reflexão esta manhã. Nós permanecermos firmes na unção de Cristo. E o texto nos mostra 3 verdades fundamentais sobre essa reflexão.
A primeira verdade fundamental, anote bem, eles eram crentes de aparência. Esses que saíram do nosso meio, esses que agora pregam um evangelho falsificado, esses que agora falam contra a cruz de Cristo, ou que omitem a cruz de Cristo, eles eram dos nossos. Eles eram crentes de aparência. João vai falar aqui no versículo 19, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, diz João, eles teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Há uma indicação aqui de uma cisão doutrinária e comunitária. Eles estavam no nosso meio. Eles andavam conosco. Eles submetiam aos símbolos de fé, à palavra pregada, aos pastores. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu e eles se cansaram. Eles não queriam mais se submeter aos símbolos de fé. Eles não queriam mais se submeter à pregação do evangelho. Eles não queriam mais se submeter à liderança na sua igreja. Eles romperam. E João está nos dizendo aqui que teve essa cisão doutrinária, porque eles pararam de crer no evangelho, e essa cisão comunitária. Eles saíram do nosso meio. João nos mostra que a perseverança na fé verdadeira é sinal de genuína regeneração. Aqueles que permanecem no evangelho são aqueles que, de fato, são curados. A apostasia, queridos, ela não vai destruir a igreja. Não vai destruir a igreja. Ela vai mostrar quem pertence de fato a Cristo. A apostasia vai nos mostrar que quem busca de fato a Cristo, quem busca de fato seguir os passos de Cristo, andar como Cristo andou. Quando a coisa começar a apertar, aqueles que de fato não querem seguir a Cristo, que não são de Cristo, eles vão sair. Alguns irmãos, nossos irmãos vão dizer que Deus está peneirando a igreja. Já ouviram essa expressão? Deus peneirando a igreja. A apostasia é essa peneira. Peneira a igreja. E ela mostra ela revela quem realmente pertence a Cristo. E olha assim que João nos diz. Essas pessoas estavam na comunidade cristã. Elas caminhavam com eles, andavam lado a lado, mas elas nunca pertenceram de fato a Cristo. E a sua saída revela a sua verdadeira condição. A condição de caídos, a condição de arrogantes, a condição de desobedientes. Em contraste, João nos lembra aos crentes que eles têm a unção, a verdadeira unção do Espírito Santo. No versículo 20, isto é, o Espírito Santo dá discernimento da verdade. E é ele quem unge e capacita o crente para permanecer firme, conforme Jesus diz lá em João 14, 26. Consolador é aquele que vai nos guiar em toda a verdade. Aqueles que permanecem firmes têm o Espírito Santo em si. E olha que coisa importante que João nos diz no versículo 21. Eu não vos escrevi porque vocês não sabem. Muito pelo contrário, eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês conhecem. João reafirma a confiança de que os crentes possuem um verdadeiro conhecimento da verdade. Isso aqui é uma contraposição direta à arrogância gnóstica de possuir um conhecimento secreto, oculto. É como um aluno que vai à escola todos os dias, mas nunca aprende nada, sabe? E aí, quando chega a prova, no dia da prova, ele mostra que ele realmente nunca foi dedicado, que ele nunca aprendeu de fato, que ele não deu valor àquilo que ele tinha em sua frente. Assim também acontece com esses falsos irmãos. Eles só vêm, sentam, mas eles nunca aprendem nada. Eles nunca retêm nada. Eles nunca levam nada para si. Eles não praticam. Como que isso se aplica a nós? Examine-se.
Examine-se a si mesmo. A sua fé, ela é uma fé de aparência ou é uma fé genuína? Ou ela é fruto de um novo nascimento? A perseverança, na verdade, queridos, e na comunhão, é a marca distintiva dos verdadeiros filhos de Deus. Aqui na nossa igreja, nós temos a nossa profissão de fé e uma das promessas que você fez, ou se está fazendo a classe de catecúmenos, você irá fazer, prometo ser fiel a esta liderança enquanto ela for fiel às sagradas escrituras. A perseverança é um sinal distintivo dos verdadeiros filhos de Deus. Aquele que persevera na palavra, persevera no ensino apostólico, de fato, tem em si uma distinção. Ele mostra que é filho de Deus. Mas esses homens, essas pessoas, João está dizendo aqui, eles apenas não saíram do nosso meio. Eles também negaram abertamente a fé. Essa aqui é uma segunda característica desses falsos mestres, desses anticristos dos quais João está falando. Eles não apenas saíram do nosso meio, eles não estavam apenas no nosso meio e se foram, eles também negaram a fé. O negar a fé aqui é mais precisamente próximo do negar aquilo que lhes foi ensinado. Negaram o Evangelho. Negaram o Evangelho. Versículo 22, João vai nos fazer a pergunta: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Mas lembremos que João já começou nos dizendo que, não obstante a espera do anticristo, aquele homem da perdição, aquele homem que vai trazer a apostasia generalizada, ele diz: há no nosso meio, já, agora, hoje, atuando, muitos anticristos. E quem são esses anticristos, João diz? São esses que negam o verdadeiro evangelho. Negam o verdadeiro evangelho. O falso ensino aqui, ele é identificado como uma negação cristológica, ou seja, negar que Jesus é o Messias encarnado. Né? Negar isso rompe aquela comunhão com Deus. Né? Quem nega o Filho, nega também o Pai. É o que João está nos ensinando aqui. E conforme Mateus, capítulo 10, versículo 33, Lucas 12, 9, quem nega o Filho, ele diz, diante dos homens, também será negado diante do Pai. A teologia joanina aqui, ela é cristocêntrica. O relacionamento com o Pai depende da nossa confissão no Filho. Depende de nós reconhecermos em Cristo o nosso único e suficiente Salvador. Depende de nós reconhecermos no sacrifício de Cristo o único mérito para a salvação. O que passa disso, João diz, são anticristos, são falsos mestres, são falsos ensinos que levam as pessoas para longe de Deus, distanciam as pessoas de Deus, ao invés de reconciliar. Versículo 23, 24, 25. No 23, João ele é muito enfático. Quem nega o Filho não tem o Pai. Em outras palavras, não existe fé verdadeira em Deus sem fé em Jesus. O coração do erro aqui dos anticristos, desses anticristos, era negar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas isso se expande para muito mais além disso. Isso se expande para o Evangelho. Negar o Evangelho, negar a palavra de Deus, negar as doutrinas evangélicas, apostólicas, é negar também a Cristo. E no 24 e 25 ele diz: permaneça em vós
o que vocês ouviram desde o princípio, ou seja, desde o princípio vocês tiveram um ensinamento apostólico original sobre Cristo, não uma nova revelação oculta, não um novo passo para que você alcance a iluminação espiritual. Não, vocês ouviram que Cristo veio para salvar os homens. Vocês ouviram que Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue para perdoar os vossos pecados. Isso é o cerne do Evangelho, a cruz de Cristo. E a mensagem, diz João lá, que vos trago é essa. O reino de Deus chegou. Arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. E ele diz, permaneça. Permaneça em vós aquilo que vocês ouviram desde o princípio. A perseverança, na verdade, leva à permanência em Deus e à vida eterna, que é a promessa do Evangelho. João está nos convidando a perseverar no Evangelho. Queridos, dizer que crê em Jesus, mas não segue os seus mandamentos e nem anda segundo a ética do reino, é como alguém que diz amar a luz, mas fecha os olhos diante do sol. É incoerente. Não se pode amar a Deus e rejeitar o seu filho, rejeitar o Evangelho. E em nossos dias, queridos, muitos dizem crer em Deus, mas rejeitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Outros reduzem Cristo a apenas um mestre moral. Deu um exemplo. Mas não foi isso que Cristo veio fazer. O objetivo de Cristo era vir, morrer por mim e por você, para que recebêssemos a vida eterna. A fé cristã, ela é confissão. Jesus Cristo é, sim, o Filho de Deus. Jesus Cristo veio, sim, em carne. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levando sobre si o meu, o seu, o nosso pecado. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está hoje à destra do Pai, intercedendo por cada um dos seus eleitos. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é essa fé, queridos, que nos assegura a promessa da vida eterna. É permanecer firme nesta confissão que nos faz herdar o reino de Deus. E, queridos, o reino de Deus ele não se traduz em coisas nesse mundo, em riquezas, em prosperidade, em vida boa no hoje e no agora. O reino de Deus ele se traduz em vida eterna, em filhos e filhas reconciliados com Deus, vivendo eternamente, louvando eternamente a Deus. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai acabar. Nada disso aqui levaremos, tudo se fará novo. É nisso que se traduz o reino de Deus. É a promessa da vida eterna. Essas pessoas estavam entre nós, saíram do nosso meio, abriram suas igrejas, negaram o Evangelho e eles vão mais além. Além de abandonar, além de negar, esses anticristos tentavam então enganar os crentes fiéis. É o Senhor Jesus quem disse que nos últimos dias a apostasia seria tanta, o amor de muitos esfriaria, e até mesmo os eleitos, se possível, seriam enganados por esses anticristos. E João vem nos lembrar disso aqui agora. Eles tentam enganar os crentes. Versículo 26, ele diz isso que vos acabo de escrever. É acerca dos que vos procuram enganar. Queridos, o Espírito Santo ensina e preserva o crente na verdade. Isso é um fato. Essa verdade ela é imutável. O que te preserva, o que te assegura,
é o Espírito Santo. Ele é o penhor da sua salvação. É Ele quem garante que você é salvo. E é Ele quem te guia em toda a verdade. Não significa, queridos, que não precisamos de mestres humanos. Não significa que não precisemos de pastores, de líderes espirituais. João mesmo aqui está ensinando. Mas isso quer dizer que o discernimento final da verdade, para você, para mim, para nós, de maneira geral, vem através do Espírito Santo. Não vem através de revelações secretas. E João fala isso de propósito. Porque esses gnósticos, ou os proto-gnósticos, eles vão dizer que para que você alcance uma realidade espiritual mais elevada, é necessário que você siga alguns passos. Vocês reconhecem isso, né? 10 passos para isso. 7 passos para aquilo. João está combatendo isso. Para que vocês alcancem uma elevação espiritual, existem algumas revelações secretas aqui. E esses falsos mestres, eles vão ensinar passos para crescer mais através do conhecimento liberado por meio de coaches especializados em cura espiritual, em avanço financeiro, em prosperidade do reino aqui e agora. Tudo isso vendido a bagatelas. Viva o reino de Deus aqui e agora dessa forma. Obtenha o conhecimento que eu vou lhe passar. João está combatendo isso. E João diz: permanecei. Permanecei naquilo que vos foi ensinado desde o início. Permanecei no Evangelho. Permanecei em Cristo. A palavra permanecer aqui, o verbo permanecer é central. É viver em comunhão contínua com Cristo através da busca incessante em oração e leitura da sua palavra. Aquilo que vocês aprenderam desde o início. Permanecer nisso. Permanecer no Evangelho. Permanecer na exposição da palavra. Esquece esses líderes falsos. Eles não querem nada, eles não querem compromisso com Cristo. Eles não querem compromisso com a liderança da igreja. Eles não querem compromisso com o reino de Deus. O compromisso deles, João está dizendo, é com este mundo aqui e agora. Permanecei firmes no Evangelho. Foi isso que vos foi ensinado, João diz. O perigo aqui não é apenas pessoal. Esses falsos mestres, agora eles estão atuando como agentes do engano. Queridos, quantas pessoas não estão nesse momento sendo enganadas, levadas ao erro teológico? Igrejas lotadas de pessoas se enganando, achando que estão adorando a Deus, mas na verdade estão adorando a si mesmas. Achando que estão buscando a Deus, a vontade de Deus, mas estão lá buscando a sua própria vontade. Alimentando o seu ego. Buscando satisfazer as suas concupiscências. Seu desejo carnal por riqueza, por fama, prosperidade, curas, distantes de Deus. Porque foram enganadas. Foram levadas ao engano. Mas João nos lembra que a igreja ela não está desamparada. Não está desamparada. No versículo 27 ele vai dizer: vocês têm a unção do Espírito. E ele diz: essa unção não substitui a palavra de maneira alguma, mas ela confirma a verdade da palavra em nossos corações. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, discerne o erro, porque tem o Espírito Santo vivendo no seu coração. Tem o Espírito Santo habitando em si. E esses homens, eles são como um barco que está naufragando e tentando arrastar outros barcos consigo. O falso mestre ele não se contenta em naufragar sozinho. Ele quer levar outros consigo. Mas João ele diz: permanecei firmes naquilo que vos foi ensinado.
Vivemos hoje, queridos, em meio a muitas vozes, uma multidão de vozes. Pregadores da internet, ideologias culturais, espiritualidades alternativas. Muitos tentam enganar os crentes, mas quem permanece na palavra e confia na unção do Espírito Santo não será enganado. Pode ser que por algum tempo ele seja seduzido, mas o Espírito Santo conduzirá e o guiará a toda a verdade. Permaneça na palavra e confie na ação do Espírito Santo na sua vida. É isso que João está nos falando. Permaneça no Evangelho. Para nós concluirmos, o apóstolo João, ele conclui no versículo 27. Ele termina com uma exortação clara. Ele diz o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Vocês já receberam unção. Uma vez que vocês foram despertos, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, o Espírito Santo regenerou. E vocês receberam o Espírito Santo na vida de vocês. Vocês receberam unção de Cristo na vida de vocês. Permaneçam ali. E essa unção é permanente em vocês. Ela não vai sair do crente. O crente pode até entristecer o Espírito Santo. O crente pode até desanimar. Mas o Espírito Santo permanecerá nele. Porque é a função dele. A função dele é nos guiar em toda a verdade. A função dele é nos preservar. É ele quem sela o coração do crente. É ele quem é o penhor, a garantia da salvação do crente. É ele quem conduz todo crente à eternidade. Ele permanecerá em vós, é permanente. Portanto, João diz, permaneçam em Cristo. Permaneçam na verdade. E permanecer na verdade, queridos, é evidência de genuína fé salvadora. O segredo da perseverança cristã não está na nossa força, não está nas nossas ações, não estão nos nossos méritos, mas está no poder e ação do Espírito Santo habitando em nós, confirmando a verdade do Evangelho. Se você vive indignado com todas essas coisas que você vê por aí, significa que o Espírito Santo está agindo no seu coração. Ele está apontando para a verdade do Evangelho. Ele está dizendo, olha, é isso aqui que é o Evangelho, não aquilo. É o Espírito Santo guiando em toda a verdade. Algumas aplicações finais para nós, rapidamente, encerrarmos. Primeiro, examine-se a si mesmo. Mais uma vez, eu faço a pergunta, você é apenas um frequentador da igreja ou você nasceu de novo? Muitos entre nós, queridos, são apenas frequentadores. Eles sentam nessas cadeiras, eles ouvem o Evangelho, eles aprendem. Alguns deles até se destacam, sobressaem, se tornam líderes. E por que não dizer, alguns deles até se tornam pastores. Mas em algum momento da sua trajetória, eles vão romper. Vão romper. E o que é pior? Eles vão romper e vão negar. Negar a sua fé. Eles vão sair do nosso meio. Examine-se. Quem é você? Hoje, na Igreja Presbiteriana da Trindade. Você é aquele que de fato foi salvo, lavado e remido, nasceu de novo? Ou você é apenas um frequentador? Segundo, confesse a sua fé. Reafirme a sua fé. Não se envergonhe de afirmar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Não se envergonhe de afirmar que você crê no poder do Evangelho, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. É muito comum nossos jovens e adolescentes serem criados aqui no nosso meio, aprenderem o Evangelho, e quando chega lá na faculdade, eles facilmente trocam o Evangelho por uma doutrina darwiniana, marxista,
negam o Evangelho, porque não tem firmeza espiritual, porque não confessam a Cristo. Confesse a Cristo. Confesse que Jesus é o Filho de Deus. Confesse que você crê, sim, em toda a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Confesse diante do mundo. Reafirme diante do mundo. Eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é poder para salvar todos aqueles que nele crê. Reafirme diante de todos que você é, sim, escolhido, lavado e remido no sangue de Jesus e que você vive com o Espírito Santo diante de si. E, queridos, a última do apóstolo João: permaneça firme. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Viva na dependência do Espírito Santo. Viva na dependência da palavra. Confronte toda mentira, toda falsidade com a palavra. Vá na palavra. Imagina que eu estava ouvindo um sermão de um desses mestres, categoricamente, sobre José de Arimateia. José de Arimateia era ele era dono de uma empresa de navios. Eu, na hora, me questionei. Falei, meu Deus, onde está isso? A Bíblia não fala sobre isso. Alguém deve ter falado sobre isso na história. Vamos perguntar aqui, vamos procurar. Ninguém fala isso na história. Não atribua à palavra aquilo que a palavra não está dizendo. Para contextualizar, a mensagem que o suposto pastor estava pregando era sobre José de Arimateia resgatando o corpo de Cristo e colocando no túmulo que ele pagou com o dinheiro dele. E isso virou uma confissão positiva. Você pode ser como José de Arimateia. Se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai ser tão rico quanto ele. Atribuindo à palavra aquilo que a palavra não diz. Desvirtuando o evangelho para enganar, se possível, os eleitos. Se possível, os eleitos. Permaneça firme no evangelho. Permaneça firme na palavra. Viva na dependência da palavra e do Espírito Santo. Ore, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, ilumina minha mente. Espírito Santo, prega no meu coração essas palavras que para mim são palavras de vida, para que eu não seja enganado, como muitos que hoje seguem após esses anticristos que negam o Evangelho. A verdadeira fé, queridos, ela mantém-se na confissão de Jesus Cristo, guiada pela unção do Espírito Santo e sustentada na permanência na verdade. Essa é a verdadeira fé. E eu quero terminar fazendo um apelo. Talvez hoje alguém aqui esteja só no nosso meio, mas ainda não é realmente de Cristo. Apenas vem, senta nessas cadeiras, louva, canta, se emociona, mas de fato ainda não se rendeu a Cristo. Quero dizer para você uma coisa. Lembre-se que negar a Jesus é perder a vida eterna. Lembre-se que negar a Jesus e não confessá-lo diante dos homens é não ser confessado diante do Pai no grande dia. Lembre-se que um dia ele vai retornar e ele vai julgar grandes e pequenos. E quem não for encontrado com seu nome escrito no livro da vida, não passará. Não passará. O momento é hoje. É agora. Confessá-lo, recebê-lo em sua vida, receber a promessa de viver com ele na eternidade, são benefícios que lhes são entregues hoje e agora. Porque quando você fechar os seus olhos, seja na morte, seja na volta de Cristo, não tem mais volta. Não tem mais volta.
Hoje é o dia de permanecer em Cristo. Abra o seu coração. Confesse com todas as suas forças que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Receba a unção do Espírito Santo na sua vida. E Ele te guiará até ao fim. E aos nossos irmãos que aqui estão, permaneçam firmes. Não se deixem enganar. Vamos orar. Cadê os irmãos que terminar? Subam aqui, já fiquem aqui. Louvor. Feche seus olhos.